Olá, sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é uma revisão de indução eletromagnética. Bom, vou compartilhar com vocês logo. Se tem alguma dúvida sobre essa matéria, dá uma assistida na nossa aula sobre lei de Lenz, Faraday. Importante vocês saberem a diferença de indução magnética para indução eletromagnética e força magnética. Vamos lá. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aéreas e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituída por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre, ou de alumínio, e que é enrolada a um padrão circular. E um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência de onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, letra A, o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. B, campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. C, campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. D, campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. E campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Então, galera, o que vocês acham que é a resposta? Muito bem. De acordo com a lei de Faraday, importante a gente ver essa matéria de novo, uma corrente elétrica é induzida na bobina quando há variação do fluxo do campo magnético. Portanto, a resposta certa é a letra C. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Vamos para a nossa segunda questão. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis, como hídrica, eólica e geotérmica. A lei da física, que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica, é a lei de Faraday, que pode ser melhor definida pela seguinte declaração: toda carga elétrica produz um campo elétrico em direção radial, cujo sentido independe do sinal dessa carga. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz campo magnético em direção radial a um fio. Uma carga elétrica em repouso, imersa em um campo magnético, sofre uma ação centrípeta. D. A força eletromotriz induzida em uma espiral é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar essa variação. Letra E. Toda onda eletromagnética se torna onda mecânica quando se passa de um meio mais denso para um meio menos denso. Então, uma força eletromagnética, uma força eletromotriz, será uma FEM, olha eu falando besteira, uma FEM, que é a força eletromotriz, será induzida ao longo de uma espira fechada se o fluxo magnético através da mesma sofrer variação. O módulo da força eletromotriz é dada por, tá aí a força eletromotriz menos a variação do fluxo sobre a variação do tempo. E o sentido é tal que produz uma corrente induzida no sentido dado pela lei de Lenz. Então, a resposta correta é a letra D. A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa da variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar
essa variação, gente, essa é a lei de Lenz, de Faraday. Lei de Faraday. E o sentido é dado pela lei de Lenz. Dá uma olhada na nossa aula, a gente fala sobre isso, tá? Para você tirar suas possíveis dúvidas. Terceira questão desse bloco. A eletricidade facilita a vida de muitas pessoas. A única desvantagem é a quantidade de fios com que se tem de lidar se houver problemas. Se você precisar desligar determinada tomada, pode ter que percorrer uma grande quantidade de fios até encontrar o fio certo. Por isso, os cientistas tentaram desenvolver métodos de transmissão de energia sem fio, o que facilitaria o processo e lidaria com fontes limpas de energia. A ideia pode soar futurista, mas não é nova. Nikola Tesla propôs teorias de transmissão sem fio de energia. No fim dos anos de 1800 e começo de 1900, uma das suas demonstrações energizava remotamente lâmpadas no chão de sua estação de experimentos no Colorado Springs. O trabalho de Tesla era impressionante, mas não gerou imediatamente métodos práticos de transmissão de energia sem fio. Desde então, os pesquisadores desenvolveram diversas técnicas para transferir eletricidade através de longas distâncias, sem utilizar fios. Algumas técnicas só existem em teorias ou protótipos, mas outras já estão em uso. Tá aí a fonte. Dá uma olhadinha sobre a história de Nikola Tesla e todo o desenvolvimento desse homem brilhante. Atualmente, muitos dispositivos eletrônicos têm suas baterias carregadas pelo processo de indução eletromagnética baseado nos estudos realizados por Tesla há vários anos. Diversos celulares utilizam uma base que produz um campo magnético capaz de atravessar uma esfera resistiva instalada no celular. Um módulo simples é mostrar na figura. Sabendo que o campo da figura aponta para dentro do plano da página, que a área de espira é igual a 4 centímetros quadrados e que sua resistência é igual a 0,5 miliohms, determine a variação do campo magnético produzida pela base para que uma corrente induzida de 140 mA atravesse a espira. Ele quer a determinação da variação do campo magnético produzida pela base para que essa corrente induzida de 140 mA atravesse a espira. Então, vamos lá? Tá aí a bateria, tá aí o campo magnético entrando e a resistência. E vamos descobrir a variação, o que ele pediu? Determina a variação de campo magnético. Então, a gente usa a fórmula do fluxo magnético. Na verdade, da força eletromotriz, da indução eletromagnética, que nada mais é do que a variação do fluxo sobre o tempo. E qual é a fórmula da variação do fluxo? É a variação do campo vezes a área, ok? Porque o que eu quero saber no fluxo? O quanto de campo magnético está passando naquela determinada área magnetizada em relação ao tempo. Então, ele quer que eu descubra que a variação do campo. Então, eu coloco em evidência a variação do campo. Então, eu tenho aí, ó, a força eletromotriz, que nada mais é do que a voltagem. E quem é a voltagem pela primeira lei de Ohm? Quem vê, ri. Então, é resistência vezes a corrente vezes o tempo dividido pela área. Tá aí, ó. R vezes I vezes a variação do tempo dividido pela área. Ele me deu a resistência, ele me deu a corrente, ele não me deu o tempo e ele me deu a área. Acho que estava em centímetro, passo para metro. Determine a variação do campo magnético para que uma corrente induzida. Então, eu vou determinar um tempo de 1 segundo, já que ele não foi explícito em relação ao tempo, ok?
para não modificar, e depois eu vou variando esse campo em relação ao tempo, se fosse o caso. Então, a variação do campo vai ser o quê? 17,5. Ah, tá, vamos substituir a resistência, que é 0,5 vezes 10 a menos 3, né? A corrente, 140 vezes 10 a menos 3. O tempo, vou considerar um tempo de 1 segundo. E a área, 4 vezes 10 a menos 4, passando de centímetros quadrados para metros quadrados. Então, eu tenho 17,5 vezes 10 a menos 2. Quando com a vírgula ali, eu vou ficar com 175 vezes 10 a menos 3. Beleza? E aí, vamos lá, o que eu tenho aqui? Como é campo, qual a unidade de campo? Tesla. 10 a menos 3 é mili. 10 a menos 3 é mili. Ele pede militesla por segundo, que está lá nas opções. Então, vamos lá. Letra A, 175 militesla por cada segundo. Por isso que eu considerei 1 segundo. Ou uma coisa também seria passar o tempo para cá dividindo, né? E deixar o campo em função do tempo para eu poder ir determinando. Mas enfim. Tá aí, galera, a resolução dessa questão. Vamos agora para o nosso segundo bloco.